O AP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota! Aleluia! Põe a musiquinha, Carlos, você vai ter que pôr. Que musiquinha? Aquela musiquinha, eu vou fazer o som, você põe assim, ó. Aleluia! Porque finalmente o campeão de indicação conseguiu abrir uma vaga na agenda que é super concorrida, super disputada para estar aqui no nosso Se tivesse um AP. cinturão de indicações, ele era campeão. Ainda mais que agora é global, né? Se prepare, que hoje vai ser assim, tá? Que a gente tá com sangue nos Vou pagar olhos. os meus pecados. Hoje o podcast tá assim, a gente tá demora, conversando né? com você entre os dentes, de raiva, tá? Porque você, desde a primeira temporada, né, Carlão? Lemos que o Edu que preparou esse drink seu aí. Tá? Eu nem encostei no drink ainda, Não, gente. Já tome. tá aqui, durante ó. o No final podcast da vocês vão entrevista, saber de vocês vão tudo ver um que vai pouco continuar mais. do de mesmo Ronald. jeito que eu tô até com medo de beber esse Maravilhoso. drink aqui. Um brinde, Um né? brinde. Beba. Eu Saúde, coloquei sucesso um sempre. veneninho pra você. Você já viu Eu essa sei que trend? você não faria isso. Não vi, não. Tem essa trend, depois procure pra saber, tá? Você tomou um veneninho. Ronald Oliveira, roteirista, Oi, publicitário aqui no AP. A gente está muito feliz de finalmente ter você aqui. E a gente, né, vai explorar ao máximo, Que eu porque ouvi o seu falar tempo é muito sobre corrido, né? Teve que dar uma pausa nos diversos projetos aí que tá tocando para estar aqui. E não vamos enrolar muito, não, tá? A gente já vai entrar no papo, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, suas origens, e vamos desenrolar o papo aí que vai ser Vamos bacana. que vamos, mas antes eu quero dizer que eu tô muito feliz de E pedir ter chegado desculpa, aqui. né? Se justificar, né? Isso eu não vou fazer, porque eu já fiz várias vezes. Mas eu tô muito feliz de ter chegado aqui, ter sido recebido com tanto carinho. Quando eu achei que eu fosse ser recebido num corredor polonês. O podcast não acabou ainda, fica tranquilo. Tanta Tá? demora. Mas é muito bacana poder estar aqui, enfim. Eu estou muito feliz. É o que o Carlão falou das indicações. É tão bom a gente ter amigos tão falsos que indicam a gente e que confiam que a gente vai pagar aquele Ou gostam de que a verdade, gente... ou estão dependendo de você para algum trabalho, né? Então, também, assim, também. deu aquela moral. Eu prometi o Pix, mas é uma pessoa muito ingênua, assim, sabe? Não, Que caíram, não né? recebe, caíram, Não gosta cara, de infelizmente, dinheiro. a crise faz isso, a situação, mas é muito bacana, assim, a gente poder estar aqui. Eu acho que isso mostra muito a pessoa que a gente tenta ser todos os dias, né? Eu tenho certeza que se, acima de tudo, independente do profissional, se não tivesse o bom lado pessoal, eu tenho certeza que eu não teria essas indicações. Então é muito bacana. Eu tento trazer isso muito para o meu dia a dia, de ser sempre o mesmo Ronald de todos os dias. Claro que a gente tem dia que não está legal, mas a gente saber que os problemas que a gente tem em casa ficam em casa, no trabalho ficam no trabalho. Eu acho que é isso que faz com que a gente consiga seguir o caminho aí e manter essas amizades todas que vão citando a gente ao longo dos caminhos, né? Eu, quando entrei na Top Final, escutei muito sobre o Ronald. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ronald durante muito tempo. Então foram, assim, dias de muita parceria, né, de dividir bastante coisa, muitas ideias, muitas reclamações, muita vontade de matar cliente. Mas foi o que colaborou para a gente evoluir na carreira, Claro, a gente crescer total. profissionalmente e se conhecer, né? Acima Tem de muita tudo. coisa boa. Mas a gente quer conhecer mais de você, né? O Ronald, as origens, da onde vem, conta pra gente. Bom, o Ronald é nascido e criado aqui na região sul-fluminense, por um acidente de percurso, nascido em Volta Redonda, mas criado em Barra Mansa, até o momento de faculdade, de trabalho, sempre vindo para Volta Redonda. Não tem como, né? São cidades tão próximas que a gente acaba se misturando, né? Não seria uma sem outra. E é isso, a minha rotina de trabalho, eu acho que se mistura muito no meu gosto pessoal, assim, de escrever, né? E é muito bacana, muito gratificante poder estar aqui para falar de escrita, porque a escrita, não só a escrita profissional, eu acho que a gente vai ter um momento de falar um pouquinho da escrita no geral, que é muito importante, porque a escrita, ela organiza nossas ideias, ela ajuda a vender, ela melhora a nossa comunicação, ela nos melhora como pessoas também, né? Então, a gente poder falar bastante sobre isso é espetacular. E assim. quando que começou, né, na sua vida esse interesse pela escrita? Conta pra gente
Começou Onde- lá é, no prézinho, né? isso, Escreveu o nome já. já escreveu o roteiro pra tia? Como é que foi essa história aí? Cara, eu sempre falo assim, eu não me recordo um momento exato, porque eu sempre fui tão apaixonado por escrever, mas eu sempre tive o meu momento também de gostar de ilustrar. Eu tive uma fase que eu tinha caderno de desenho quando eu era criança. Desenha muito. Gente, você tem que ver o desenho de Ronald, tá? Muito. A gente Você não teve a viu nada oportunidade ainda. de fazer story. Ele se metia a fazer storyboard, né? Era o quê? Os palitinhos, né? Os palitinhos, mas Não, eram os palitinhos aí ele bonitinhos, explicava assim, bem Edu, métricos. ó, isso aqui é isso, tá? Só pra você entender. Só pra você já entender. Não dava pra saber o Tinha que que ter era. legenda, né? Não, você faz assim, era 3 palitinhos. Esse aqui vai fazer isso. Tinha esse que aqui ter um vai fazer story essa. por Falei, story, né? beleza, Ronald, top. Era tá? quase uma Top. escrita japonesa de tanto pauzinho. Maravilhoso. Vamos lá. Mas a ideia é isso, é a gente Tá. poder vender a É se ideia. desenvolver esforçado, né, É. João? Mas eu tive muito uma fase assim de ilustração e depois eu perdi o traço, justamente nisso, né? Hoje eu não tenho paciência para desenhar. Claro que quando a gente está tendo uma ideia profissionalmente de um roteiro, a gente acaba tendo que rabiscar alguma coisa. Mas eu sempre gostei de desenhar e eu perdi totalmente isso. Mas, em contrapartida, o meu gosto de contar histórias só foi crescendo. E eu me recordo de um momento, eu não me recordo exatamente a série, mas eu me recordo exatamente do momento, que foi uma professora, a tia Lourdinha, de um trabalho em sala de aula, assim, criando uma história, todos os alunos juntos, assim, ela escrevendo no quadro, depois ela deu umas folhas grampeadas e a gente teria que escrever, copiar do quadro aquela história e depois desenhar. E aquilo foi tão prazeroso. E assim, eu acho que ela não tinha ideia de que aquilo faria tão bem para alguém. Ia Eu não sei marcar se sua para quantas vida. pessoas isso fez bem, mas Primeiro assim, dia de aula, quando voltava das férias, ele devia adorar, né? Faça redação sobre suas férias. eu não me Com recordo certeza. disso. Não, desses exato, momentos. eu Eu já lembro tive muito. isso. Eu não me também. recordo, mas assim, a partir desse primeiro trabalho, esse primeiro livrinho, eu comecei a fazer tantos livrinhos em casa, até porque eu sou de uma família de professoras, assim, então sempre tinha em casa muita folha, Muito grampeador, livro, muito papel muito também. acesso a Sim. cultura. Mimeógrafo. Tinha lá? Total, a minha Minha mãe tem tinha. até Minha hoje. mãe mimeógrafo. acho que não tem mais, não. Mas tinha. Infelizmente, as crianças de hoje em dia dificilmente Não sabe vão o que é o ser cheiro Não de ficaram álcool, loucas álcool, com né? cheiro de álcool, gente. Era Nossa, sensacional. era fazer a prova, você ficava loucão na Não, prova. alguns trabalhos de escola eu usava o mimeógrafo da minha mãe. Porque Olha que beleza. para reproduzir, é tipo um xerox, né? Nossa, Aham. era muito bom. Era Muito bom legal. demais. Então, assim, eu comecei a fazer muitos livrinhos, assim, aí por conta própria, em casa mesmo. Meu lazer era esse. Então, eu desenhava, mas o meu prazer era escrever. E eu levava para essa professora. E ela começou a gostar tanto que ela começava a contar aquelas historinhas dentro de sala. Então, Pô, assim, maneiro. aquilo era uma motivação imensa, assim, de ver, poxa, tô agradando. É, E eu tô ver a minha alguém tá história dando sendo valor. contada, A minha né? história sendo contada. E Aham. assim, nunca naquele momento eu saberia que isso viraria minha Profissão. Uma profissão. profissão. Né? Até porque depois disso eu já pensei em ser tanta coisa e acabei, depois de tantas voltas, ter voltado para isso. E assim, por um trabalho escolar. Por isso que não tem como, gente. Eu decidi ser publicitário para de trabalho escolar também. Então, o Edu, Eu provavelmente também, com certeza. E assim, eu acho que muitos dos professores não se dão conta de como que eles Do são bem que importantes. fazem. né? Não, a é. dinâmica que eles Atividade tão fazem pode pequena, mudar, né? Exatamente. É Às vezes incrível o trabalho é difícil, até pelo reconhecimento, remuneração. Você tem um aluno difícil, mas com certeza aquele que absorve e aplica isso na vida é uma conquista enorme. Com né? certeza. Cada profissão tem a sua Com conquista, né? certeza. Um bombeiro é salvar, um médico é curar. E o professor, eu acho que é isso, é você encaminhar alguém, né? E quando consegue fazer isso da melhor Sem forma... professor, nossa, nenhuma dessas outras profissões não existiriam, né? existe. Então, Exatamente. Infelizmente são Só- mal remunerados, Sim. né? Mas um dia a gente tem esperança de que as coisas vão melhorar, né? Bacana. E aí, em seguida, depois de se despertar, né, para o gosto de escrever literatura, que caminho traçou, Ronald, até chegar nas vias de fato, nas que vias é da profissão profissão. escritor, né? Eu roteirista. já passei pela área de varejo, já fui vendedor, já trabalhei com vendas por conta própria. Na verdade, eu comecei com vendas por conta própria e depois eu fui para o mercado, assim, que foi muito legal também, porque a gente consegue ver um pouco de tudo, né? E você trabalhar no mercado, numa loja, é muito difícil, porque a gente nunca sabe com quem a gente vai se deparar, né? Então, isso também ajuda a preparar a gente.
o psicológico, o emocional. Isso Às vezes ajuda a pessoa principalmente na tá num nossa dia área. ruim, desconta em você. E exercita a observação, que é Sempre importantíssima para quem trabalha Não comunicação. teve uns personagens que você totalmente. criou por causa disso, não? Com certeza, eu imagino isso, que muito do que você cria e você desenvolve é baseado na sua observação Totalmente. do dia a dia, do que você assiste. Então isso tudo agregou muito para você, tenho certeza. Sempre. Eu sempre falo que quem quer trabalhar com roteiro, quem quer trabalhar com publicidade, com cinema, com qualquer coisa, tem que viver na rua, tem que andar de ônibus, tem que andar de metrô, tem que frequentar todos os tipos de lugares, porque as histórias estão ali. Você está sempre com o ouvido em pé ali, porque quem está na sua frente, quem está atrás, pode estar contando aquela história, ou de repente vai falar uma frase que você vai te marcar e você vai falar, eu vou colocar isso no meu roteiro. Muitos slogans famosos falam que foi isso, né? Eu já fiz isso. Bordões de autores de novela, de cinema, aquele bordão que cola, assim, é porque você ouviu. Exatamente. Né, alguém... Eu não sei se é verdade, mas falam aquele da Rômula, se sujar faz bem, falam que escutou numa família. A gente, assim, tem muita lenda urbana, mas eu não mas duvido de nada. A gente tem que absorver isso mesmo. A gente está tão vidrado, né? E o excesso de informação é tão grande, né? Hoje a gente tem que ser seletivo, coisa. Claro, mas assim, ao mesmo tempo, para a gente é muito bom, porque a gente vai trazendo tanta coisa aqui, a gente vai selecionar o que é melhor, mas a gente vai ter... É um bombardeio bom nesse caso, né? Na nossa área, pelo menos, para mim, sempre faz um bem danado. Ler várias coisas de vários tipos também. Exatamente. E quando você entrou no mercado em si da comunicação, das vias de fato? Eu comecei a faculdade, eu sempre quis fazer faculdade de cinema. Aqui na região a gente não tem. Era uma faculdade muito cara, muito longe. Eu teria que ir pelo menos para o Rio de Janeiro. Esse que eu ia perguntar, o mais perto é o Rio. Sim. Então, assim, foram 5 anos tentando. Entrava ano, saía ano, e não tinha ainda o suficiente para eu me manter. Eu sempre fui muito cagão com esse negócio assim, de ir para fora e falar, cara, será que vai? É uma área que eu já sabia, assim, cinema, pô, eu sou apaixonado, mas eu sei que é uma área que é muito elitista, que é muito difícil. E ainda mais para nossa região, que a gente não é forte. Exatamente. Isso, assim, eu vou me informar, mas teoricamente eu tenho que ir para o grande centro para poder crescer, desenvolver. Aqui a gente não tem muito recurso. E eu já sabia, assim, que seria uma faculdade cara, que não me daria um retorno imediato, e eu ficava com isso na cabeça. Poxa, vou fazer, não vou fazer? E aí uma amiga na época me falou, Ronald, eu acho que você vai dar muito bem fazendo marketing. Eu sou hoje publicitário de coração, de profissão, mas eu não sou de formação. Mas foi muito bacana essa indicação que eu comecei a pesquisar e eu gostei. Até porque a publicidade, a propaganda, ela está inserida dentro do marketing, né? É uma ferramenta do marketing. E não deixa de ter materiais e trabalhos que estão muito ligados com a questão do cinema, da filmagem, da edição, de tudo que você eu fui levado a isso e dei sorte também, claro, né? Tem que dizer isso. Mas eu comecei a faculdade e me apaixonei ainda mais pela área, assim, eu me dediquei ao extremo, assim, na minha faculdade. Mas aí quando eu me formei, eu me falei, puta que pariu, fudeu, porque aqui também, a mesma área de cinema que seria difícil aqui, o marketing também, porque a gente tem várias indústrias. Mas todos os setores de marketing estão lá no Rio, estão em São Paulo. Eu falei, caralho, que merda, não tinha atinado disso. E aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer o meu nome no marketing? Até então eu também não tinha pensado na publicidade, né? Então eu falei, eu vou dar um jeito. Aí eu procurei um jornal aqui da região, a Folha do Interior. Era um jornal semanal. Hoje em dia eu não sei se ela é isso que eu ia perguntar, se semanal, eu não sei. Mas ela ainda está rodando? Eu acredito que ainda esteja. Sinceramente, eu não sei. E aí eu procurei, mandei um e-mail para eles na época. Eu falei, olha, eu já vi que vocês não têm uma coluna de marketing, de negócios, é uma coisa tão importante. O que vocês acham de eu virar colunista de vocês? E eles me chamaram para conversar, só que me falaram, olha, eu não tenho como te pagar. Porque era um jornal que era distribuído gratuitamente. O que para mim também era bom, porque o acesso era muito maior, assim, né? E eu falei, eu topo, eu quero fazer meu nome. Portfólio. E aí ele me perguntou no dia, mas como vai ser essa coluna? Eu falei, não faço a mínima ideia, mas a gente vai fazer. Ele falou, então vai para casa, a coluna é sua, quando você pensar em alguma coisa, a gente começa. No mesmo dia, eu indo para casa, na metade do caminho, eu atinei, eu vou fazer isso em forma de história. Olha como que começou a surgir, voltar a contar histórias, né? Eu não falava de marketing de uma forma muito técnica.
né? Eu comecei a criar histórias Pra fictícias envolver envolvendo Pra quem explicar o estava marketing. tendo Sim. acesso ao Exato, jornal. Exato. Então tinha assim, o Era Uma Vez, o dono de um hotel que perdeu os seus clientes por isso, e aí tinha moral da história. Mas isso já era pensado ou Eu tive essa você... ideia indo para casa, depois que eu tinha saído da Vou reunião. fazer um trabalho diferenciado. E aí eu liguei para ele, cheguei em casa, eu liguei para ele adorou a ideia, e aí a coluna ficou se chamando Contos de Mercado, e foi muito bacana, porque foi assim, do início do ano ao final do ano, foi um ano inteiro, assim. Então, assim, Era semanal? era semanal. Caraca. O jornal circulava todos os sábados, nem sempre tinha espaço, tinha pauta Pra que eu preencher pudesse ali. estar na versão impressa, mas quando eu não estava na impressa, de qualquer forma, eu estava toda semana no site. Então, assim, foi muito legal, porque nisso a gente começou a ter muito acesso, muita gente mandando e-mails. E, assim, eu comecei a misturar muita coisa, assim, e foi incrível poder falar assim, de uma forma diferente, Legal. né? Foi uma vitrine ali para você já começar a Total. mostrar seu trabalho. Total. E aí, logo depois desse ano, eu falei, poxa, eu acho que eu vou ter um jornal próprio de negócio, que era uma coisa super carente aqui na região também. Eu chamei o Sérgio Vieira, um amigão da faculdade, a gente se conheceu na faculdade. Eu falei, Sérgio, o que você acha da gente ter um jornal de negócio na região? Eu já tenho mais ou menos aqui um conhecimento de como que a gente escreve e tudo. Vamos ter? Ele falou, vamos. E aí a nossa formação ajudou muito a planejar, montar tudo. E a gente conseguiu em parceria com um jornal conhecido da região. E a gente teve um caderno também semanal. Só que foi muito chato para a gente, foi muito traumático, porque a gente entrou em várias áreas de atrito assim, com esse jornal. E a gente viu que era o momento da gente encerrar essa parceria. Então foi mais um ano. Mas me serviu também de portfólio. E isso para mim foi muito bacana. Então, assim, eu tive que correr atrás de uma forma totalmente inusitada. Eu nunca poderia imaginar que teria 2 anos ali criando conteúdo totalmente diferente para entrar na área da publicidade. E aí foi quando eu fiquei sabendo de uma vaga de redação publicitária, que é uma área extremamente carente na nossa região. Dificílimo conseguir. Né? Escrever bem hoje é complexo. É complexo, porque nós, infelizmente, falamos muito, mas escrevemos pouco. Não, eu A não grande sei se, maioria eu das acabei pessoas. de pensar no negócio. Na redação publicitária, você tem que falar muito, escrevendo em poucas linhas, né? Você tem que ser objetivo. Objetivo, dinâmico. E não é fácil isso. Exatamente. E assim, mas eu cheguei com material que era totalmente diferente, né, do que era publicidade. Até hoje eu tenho consciência de que o texto que eu cheguei, para mim foi muito difícil eu me moldar numa nova forma de escrever, porque eu escrevia para um público específico, que era o empresário, né? Aí já com esse outro jornal, eu já tinha uma visão mais formal de escrever. E como mudar isso também? Né? Eu não sou formado em publicidade, eu não sabia as técnicas da comunicação publicitária. E aí? Aí eu falei, eu não vou durar os 3 meses de experiência, eu vou sair antes. Então, nesse meio tempo, eu falei, não vou não, eu já dei tanto duro aqui, a chance que eu tenho, eu gostei da área, eu falei, eu vou correr atrás. E abrir um leque de clientes, né? Porque trabalhando na agência, você tem N possibilidades e diversas características, né? Cada cliente é único ali, a agência quase, onde nós nos conhecemos, onde nós trabalhamos, nós tínhamos de tudo, né, Edu? A gente tinha de indústria, que hoje eu sinto uma falta danada, eu amo escrever para a indústria, comunicação interna. É muito bom. Você faz as coisas para a SWM? Também, nossa, a gente fez muito. A gente fez muita assim, coisa a Toque Final bacana. foi uma escola. Eu só tenho a agradecer o período que eu passei lá, porque o profissional que eu sou foi muito por conta também do que eu aprendi lá, com o Renato, com a Mara, com todos os colegas de equipe lá, porque se eu for... Posso deixar ninguém de fora, então eu vou englobar todo mundo. Então foi muito bom essa experiência. Eu acredito que para você também foi, porque lá você desenvolveu ainda mais. E desenvolver ainda mais. Você já entrou formado. Sim. Né? Você entrei for formado. prestes a se formar, eu estava já na fase que eu já ia me formar mesmo. Exatamente. Eu não sabia nada. Então eu ainda tive o carinho de todo mundo lá para me mostrar. O Alexandre, o Rafael, o Renato, principalmente, né? Mais inseridos a Mara também, a Carla, mas principalmente eles da criação, assim. Então foi uma escola realmente. Pude aprender realmente na prática. Isso para mim foi
incrível. Mas foi difícil. Eu fiz um curso, assim, no meu segundo mês, eu falei, poxa, tá difícil me desenvolver, assim, muita coisa da técnica eu não sabia. Eu fiz um curso e isso me ajudou, assim, de uma hora para outra. No meu terceiro mês eu já era outro profissional. Com 6 meses, eu estava praticamente ganhando o primeiro prêmio, que foi o primeiro talento da publicidade, né? Imagina para você, né? Sensação, cara. Foi incrível, porque assim, a campanha não era minha. Eu fiquei praticamente 3 meses de experiência fazendo carro de som. Vocês têm ideia? Spot. Que horrível que era isso. Você, minha amiga, meu amigo, está passando na sua rua. E assim, todos os dias. Chegava uma hora que a gente já não tinha o que falar mais. Sim. Né? Tinha que ser criativo nisso. Tinha os feirões de carro, essas coisas também? Tinha feirões, mas assim, eu era novato lá e tinha outra redatora, que era a Isabela, mas até participava. E era uma época totalmente diferente, porque não tinha o digital. Não tinha o digital. Tão né, real que a gente está vivendo hoje. A gente ainda tinha a possibilidade de explorar um pouco mais essas outras veículos de comunicação. Era gostoso, né? Não tinha o termo offline, era só offline, não existia o online. Praticamente. O máximo que a gente poderia ter era um site, um hot site de algum evento, alguma coisa específica, né? Mas a campanha não era minha, era uma campanha de Natal de um shopping, e era a campanha do Max e da Isabela. Uma campanha que ficou fantástica. Eles criaram, assim, foram no ponto. Só que o cliente pediu 2 versões de roteiro para ele aprovar. Eles já tinham feito uma e aí foi pedido para mim. E eu falei, poxa, é o meu momento. Né? Eu criei uma coisa criativa, assim, tudo. O cliente gostou bastante. E logo depois foi considerado o melhor comercial do ano. Então, naquele momento eu vi, caramba, eu estou realmente na área certa. Não pelo prêmio em si, mas para ver assim que o meu trabalho tinha qualidade, tinha reconhecimento. Então isso para mim foi um momento assim de uma virada de chave mesmo. A virada de chave não foi antes, foi naquele momento. Hoje para mim prêmio não representa praticamente nada, sabe? É consolidação do trabalho. Sim, é reconhecimento. Mas para mim o sucesso é uma coisa totalmente diferente hoje. O resultado do cliente, o alcance que ele tem isso com é mais a campanha. Importante. Esse é o sucesso, exatamente. É tudo ficar na memória. Sim. Eu tenho uma campanha, depois a gente vai falar que eu nunca vou esquecer. Você sabe até qual que é, né? Do dedinho, né? Então depois a gente vai falar sobre ela também. O Monte escreveu a música da Eliana. Meus dedinhos. Não, a gente vai... Depois que ela vai botar aqui. Mas vamos lá, vamos tocar. Mas assim, foi um momento assim, ímpar na minha vida, porque eu vi, poxa, eu acho que eu rendo alguma coisa, gente. E isso, para mim, assim, abriu outras portas. Eu comecei a ser visto, talvez, dentro daquela agência, uns 6 meses, com outro olhar. E eu comecei a me ver com outro olhar também. E isso eu acho que falta muito no profissional, que é se enxergar, se valorizar. Ter segurança, começar a ser autoconfiante, porque isso aconteceu muito comigo, acredito que com o Carlão também. Muitas pessoas estão saindo da faculdade, para mim era um oceano que eu não tinha ainda explorado. Então, assim, meu início foi muito difícil, porque eu ficava à noite sem dormir, porque a minha transição foi assim, largar 10 anos de carreira que estava consolidada para me arriscar no mercado publicitário sem saber nada na prática. Né? Deu a cara, né? Então você imagina, né? Eu também tinha saído de outra área, né? Mas aquilo que você falou, com dedicação, você falou, vamos lá, e fluiu. Então, assim, foi um momento muito especial, assim. Então, eu vejo com muito carinho. Eu olho para trás, eu vejo não só essa minha entrada, mas toda a minha trajetória, tudo que eu aprendi, que eu ainda trago para isso hoje. Quando muitas vezes a gente reclama de um cliente na nossa área, isso acontece muito, né? Porque às vezes a gente está tão convicto, conhece a técnica, mas o cliente não entende. E ele tem o direito de não entender, claro, mas a gente olha lá para trás e vê que isso é normal em qualquer área. Quando você está vendendo qualquer coisa, você tem sempre aquele que não concorda com o que você fala. Então, assim, não é pessoal. E é até bom, galera, nunca concordar sempre também, senão a gente
para no... A gente se no- acomoda. Se acomoda, exatamente. Porque vai de repertório. Por isso que a importância que você sempre traz de você ter a base e ter o conceito no que você faz. A defesa. né? E assim, várias vezes. Às vezes você coloca uma borboleta num layout. É um exemplo, tá? Aí você fala, mas eu não gostei dessa borboleta aí. Mas dependendo do contexto, você fala, nossa, a borboleta tá aí porque ela representa o renascimento, né? Ela era uma lagarta, agora virou uma borboleta, transição, transformação, metamorfose. Aí, tá. É por É isso o que você geralmente, traz, né? sempre que possível, e é por isso que eu valorizo tanto o meu trabalho hoje, quando eu faço um trabalho de freelance e tudo, que eu coloco o meu valor, é porque eu faço isso. Não é só o conhecimento, mas é todo o trabalho que eu tenho de fazer uma defesa, de fazer uma pesquisa. Eu acho que isso todo profissional deveria fazer. Mas até uma pergunta, a gente trabalhou na mesma agência, mas em períodos diferentes. Você, quando você vai pensar num texto publicitário, você já vai imaginando a peça? Ou você foca no texto primeiro e depois... Ou ao contrário, imagina a peça já encaixando no Depende texto? muito, cada situação é uma situação, mas isso já aconteceu muito. E eu já tive muito embate com o diretor de criação por causa disso, porque eu já chegava com uma ideia de texto e uma ideia de peça. E eu não poderia fazer isso, porque é um trabalho de dupla. Felizmente, eu trabalhei em agência que preza por ter uma dupla de criação. O que, na grande maioria, pelo menos a nível regional e de regiões menores, isso não acontece. Isso é um profissional que acumula funções. Quase um urgência. Hoje eu acredito que hoje está nesse nível aí. Tá nesse nível. E o cara tem que fazer tudo, a menina tem que fazer tudo. Então faz texto, faz layout, arte, tudo. E quando você faz tudo ao mesmo tempo, alguma coisa não fica bom. Você deixa passar um erro, você deixa de criar aquele conceito que pode ser mais forte. Amarrar ele melhor, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a ver que eu estava fazendo errado. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente recebia um profissional novo, às vezes um pouco cru, um pouco mais inseguro, e eu já tinha um tempo maior de experiência, era legal poder somar, que eu já comecei a conhecer o trabalho de um diretor de arte, então eu já tinha uma outra visão. Com o tempo, eu já comecei a ver que isso já não era falta de respeito. Então, eu já começava a sentar com ele. Se não tinha uma ideia, então vamos pensar junto. Hoje eu vejo uma arte, eu já consigo ser crítico até de uma arte mesmo, eu não abrindo um Photoshop ou um Corel. Isso que você falou é interessante. Pega você, redator há muito tempo, e pega um diretor de arte há muito tempo, pode realmente haver esse embate, né? Eu acho que é legal um dos dois ser mais novo. Sim. Pra gente crescer, ajudar o cara a crescer e claro, tal. Porque o texto também, de alguma forma, o diretor de arte precisa conhecer um pouco também, mesmo que ele não faça, porque às vezes no layout que ele pensou, ele pode cortar aquele texto. De repente, aquele título que eu dei, ele pode reduzir um pouco, né? É claro que tem que ter embasamento. Muitas vezes você tirar uma palavra vai mudar totalmente o sentido. E a peça visual tem que conversar com o texto. Claro. Não adianta ter um texto lindo, maravilhoso, uma imagem com uma composição aleatória que... Aí você deleta toda a imagem e chama de alt type, pronto. Pois é. O que é dificílimo. É dificílimo. É muito difícil. Eu admiro muito quando eu vejo um alt type. E eu já vi vários alt types que você fica assim, é aquele tipo que, como que eu não pensei nisso? É o famoso soco no estômago, Sim. né? Que você sente, é físico aquilo, Sim. né? É para mostrar como que as palavras têm força. Sim. Né? Eu não desmereço o trabalho de um ilustrador, de um diretor de arte, de forma alguma. Mas puxando um pouco a sardinha para a minha área, é nessas horas que a gente vê como que o texto é importante, como que o texto vende e como que a gente deveria ser mais cuidadoso na nossa escrita no geral. E a arte tem que ajudar a vender esse texto, não pode esconder ele ali. Com certeza. Né? Lógico. E aí, nessa experiência toda, quantos anos de agência aí que colaboraram aí com a sua formação na prática? Quase 7 anos de agência. Mas é um trabalho tão absurdo, né? É um trabalho sempre tão dinâmico que parece que são 10 anos, 15 anos, vai dobrando, né? E ao mesmo tempo a gente não vê o tempo passar. Exatamente isso. Vão chegando vários trabalhos diferentes, assim. O que eu gosto de agência é o que você falou um pouquinho no começo. São vários clientes. É um shopping, é uma indústria, é uma escola. Isso é legal, ajuda pra caramba também. Com certeza. Muito. E acredito que como todos nós aqui passamos por isso, chegou um momento que a gente falou, opa, chegou a hora de subir mais um degrauzinho
E isso aconteceu para você também. Como é que foi essa transição? Cara, essa transição, assim, foi muito pelo contato, né? Porque o Adrians, como dono de uma produtora, ele era fornecedor da agência. Então, assim, várias vezes eu ligava para ele quando eu tinha uma ideia. Às vezes, antes de eu apresentar internamente, eu ligava e falava, isso aqui é possível fazer? E ele falava, Ronald, manda pra gente. Eu não tinha liberdade de mandar nada, porque era uma equipe muito grande, tudo muito bem dividido. Uhum. Eu criava e podia mandar para tantas outras produtoras, mas eu sabia que pelo menos aquilo ali era viável, né? Mas é curioso que antes disso, porque o Adrian, quando ele me chamou, ele me fez uma proposta para eu entrar como roteirista, sim, claro, mas como gerente da produtora, né? Até para ele ter mais liberdade para fazer outras coisas assim. Só que eu tive uma experiência, e eu acho sempre super válido contar, porque foi uma experiência que eu passei por um gestor de RH recém-chegado. Em algum momento, ele virou para mim e falou assim, você não tem perfil de liderança. Aleatoriamente. Mandou isso e pronto. Numa conversa assim, tudo. Eu falei, tudo bem. Tá bom. Eu só perguntei se o seu almoço estava quente. Quase isso. Mas, assim, eu poderia ter levado isso para minha vida, mas quando o Adrian me falou, você quer ser o meu gerente, eu não pensei duas vezes. Porque eu já sabia que eu era capaz, que eu já tinha passado por tanta coisa, eu já tinha entrado numa área onde eu não sabia porra nenhuma. Né? Eu não busquei conhecimento. Na verdade, pelo que você falou, e todas você meio que arriscou. Vou escrever eu fui arriscando, eu fui fazendo, eu fui mergulhando de cabeça mesmo. Claro que no momento que eu mergulhava, eu já ia tentando me salvar de alguma forma. Quando eu entrei na agência, eu fiz um curso ali praticamente junto. Eu não sou formado em RH, por exemplo, né? E essa pessoa era formada em RH e me falou, você não tem perfil de liderança. Mas beleza. Eu entrei... Não, só uma aspas aí. Só não esqueça que a pessoa pode desenvolver, tá? Vamos lá. Seus sabichões. Exatamente. Ou se acham sabichões, né? Mas, enfim. Então, assim, foi um momento que eu não me questionei, mas eu poderia ter me questionado. E eu poderia ter perdido uma excelente oportunidade da minha vida de dar um passo maior na minha carreira se eu tivesse focado nessa fala. De novo é a força das palavras, né? Exato. Por isso que eu falo, e eu fiz questão de poder falar isso, legal a gente ter tido essa abertura, porque quantas pessoas hoje ouvem de outras alguma coisa que possa desencorajá-la, e ela leva aquilo para dentro de si, fica martelando, né? aquilo, e ela perde oportunidades, né? Hoje eu já não estou mais na equipe do Adrian, né? Há pouco tempo eu saí, mas foi muito legal de ver que aquelas pessoas que eu liderei, embora eu sempre falo que eu não liderei nada, porque para mim todo mundo está no mesmo nível, mas eles sentem falta, sabe? Eles mandam mensagem, eu tô com saudade, pô, você faz falta. Isso é legal. Isso é reconhecimento ou legal, né? Isso para mim é sucesso. A gente estava até falando, né, Luana, que antes disso, que não é o que você forma, é o trabalho em si, é a gestão de pessoas. Sempre vai ser. É o relacionamento, é isso que vale. Exatamente. Né? Hoje, com a pandemia, as pessoas estão indo mais para dentro de casa. Mas ainda assim, os contatos continuam. Você ainda tem reuniões, você ainda tem encontros, nem que seja por Skype ou pelo WhatsApp, você tem que falar, você tem que saber se portar, você tem que saber lidar com pessoas, porque a vida é assim. O que eu lido com pessoas no trabalho network, é o que eu tenho que lidar. Sim, mas assim, o que eu lido com pessoas no trabalho é o que eu tenho que lidar nas pessoas no dia a dia. Com certeza. Eu não sou duas caras, eu não sou duas pessoas diferentes. Até porque o mundo gira e com certeza você pode voltar a trabalhar com pessoas que você já trabalhou. Uma pessoa que você já trabalhou, você pode ter uma outra condição que ela pode vir ser a sua chefe, seu cliente, enfim, parceiro, colega de trabalho. Claro. Então, o relacionamento é necessário por conta disso. Um bom relacionamento. Com certeza. Então, para mim foi muito
importante eu ter me reconhecido naquele momento de falar, não, eu sou capaz sim. Né? Eu não falo isso de forma de ego, não. Eu falo isso como motivação, porque quando a gente se reconhece, quando a gente sabe a essência que a gente tem, a gente não deixa ninguém ser capaz de chegar, te apontar o dedo e te falar aquilo que não, e tem gente que você deve não fazer é. isso de propósito, para você não crescer e ultrapassar ele. Também Com acontece. certeza, existe também isso acontece também. muito. Então, é essa mensagem que eu deixo para vocês que estão assistindo. Não importa o que falem de vocês, saibam quem vocês são de verdade por vocês. Maravilhoso. E a mensagem que eu deixo para quem fala esse tipo de coisa, né, que você não é capaz, é que pode ser capaz sim, tá? E cuidado com o que vocês falam, que vocês podem estar atrapalhando e atravancando a vida de muita gente, tá? Então, Com cuidado certeza. com esse Do coach. ego, né? Vou dar o link da palestra, você vai comentar. Adoro coachings. Vamos lá, toca. Qual foi o principal desafio que você acha que é trabalhar com texto, assim? Pode ser até em geral, até jornalista, Cada texto é publicitário, diferente. roteiro, Então, que você faz muito. Tudo que é relacionado a texto é sempre... Você tem que estar sempre buscando novos conhecimentos, trazendo essências. O repertório é muito importante, né? Eu sempre fui muito crítico com muita coisa até eu entrar na área de comunicação. E hoje eu vejo que muita coisa que eu criticava, eu não é justo, porque até o que parece mais simples, mais banal, pode se tornar repertório para mim em algum momento, em alguma composição, em algum texto, em algum título, em algum texto complementar. Então a gente tem que saber reconhecer o perfil do cliente, né, o público-alvo do seu cliente. Você tem que entender muitas vezes a pessoa que vai trabalhar junto com você, porque às vezes até a forma, o texto que eu escrevo pode impactar na forma que você vai criar uma arte, na forma como você vai criar uma ilustração. Exatamente, pode conduzir o trabalho todo. Sim. Todo. Se você cria um bom texto, você já fez, caramba, esse texto então merece um designer, um layout. Não, um título muda toda uma campanha. Claro. Exatamente, claro. Exatamente. Para bem ou para mal. Para bem ou para mal. Exatamente. Não, e quem é o designer, o diretor de criação, é que sofre, né? Porque dependendo da ideia, vai transformar aquela fala, aquele texto em imagem. É um desafio, mas é gostoso, né? É muito bom. Eu sou suspeito, né? Você é um apaixonado por que você faz, assim. Porque eu já tive a oportunidade. E quando trava, quando dá aquela bloqueio, o que você costuma fazer e até vale como dica para quem está assistindo? O bloqueio criativo, por incrível que pareça, é uma coisa mais normal do que possa imaginar, né? Eu acho que todo mundo já teve, assim. A gente tende a achar que esses publicitários fodões nunca tiveram isso ou não tem até hoje, mas... Eu não me recordo, eu não tenho certeza se foi o Lula Vieira, um publicitário super conhecido, sim, que ele disse que as campanhas podem ser chatas, podem ser ruins, até você ter uma boa ideia, e ela fica legal. E é basicamente por aí mesmo, assim, isso já aconteceu comigo várias vezes. Muitas vezes, quando eu estou criando, quando eu tenho a chance e tempo, eu paro o que eu estou fazendo e eu vou fazer alguma coisa mecânica. Quando você faz uma coisa mecânica... O cérebro dá uma desligada. O cérebro desliga. Lavar uma louça, o home office me ajudou tanto, porque eu vou lavar uma louça, cara, eu saio totalmente diferente. Eu falei aqui com quem que eu falei? Foi com a Isabela que eu falei do... Foi, do caderninho, do banho que ele escreve no... Tenho minhas melhores ideias, assim, eu tive no banho. Que às vezes eu saía com a cabeça quente da produtora ou da agência. Caralho, eu não consigo pensar em nada para essa campanha, para esse cliente. Eu chegava em casa, às vezes com a cabeça latejando, eu ia tomar um banho. Já dava uma relaxada na mente. Eu falei, no meio do banho. Não, eu falei, a gente tem um espelho no box, eu já desenhei, não uma campanha, mas eu já desenhei uma etiqueta que precisava para encaixar na garrafa, com o preço do vinho, sei lá o quê, eu desenhei tudo no espelho embaçado. É a vantagem do banho quente. Se você gostasse de banho gelado... Não, aí eu tava ferrado. Aí tinha que ser aquele caderninho que escreve debaixo d'água, né? E a ideia, então, é sair do olho do furacão. Sim. Pra você nem sempre é possível, né? Sim, quando a gente tem pouco prazo então, e às assim, vezes buscar exige referências, né? Você começa
a ver o que concorrentes estão fazendo. Aliás, isso eu costumo fazer até antes de eu criar, até para não correr o risco de eu criar igual ou alguma parecido. coisa E parecida. acontece, e muito Muitas disso, vezes. às vezes você não viu, mas Com o você seu- pensou e quando você vai ver já fizeram. Isso Não, Não, acontece você, muito. você tá no ônibus, se você lê um negócio no automático, aquilo Ainda já mais foi hoje. ali pro subconsciente na hora de criar, pode vir. Não, e várias vezes acontece isso ainda comigo. Caramba, isso aqui, será que eu já vi em algum lugar? Será que é só uma sensação? Será que eu já vi? Será que... Uhum. O que é? Eu sempre fico com isso, assim, principalmente quando vem uma ideia boa, assim. Mas até a gente, na parte gráfica, tem ainda o site, acho que é Tiny Eye, que você jogava ali para ver se aparecia algo parecido. Uhum. Porque às vezes, realmente, putz, eu acho que eu já vi isso. E é horrível essa sensação. Muito. E quando você é novato, você chega com aquela ideia que você falou, eureka, que ideia é essa? Sensacional. Caramba, aí você chega e apresenta para o seu diretor de criação, que geralmente o cara tem uma puta de uma bagagem. E ele fala, pô, cara, isso aí já existe. Se não existe Quando daquela você é forma, é novato, parecido. Mas quando você é novato, você pode ser até mal visto, né? Isso que eu ia falar agora, esse que é o cara problema. tá copiando? É, Isso que eu pensei também. Às vezes o cara foi eureka, foi super na boa intenção, e o outro, isso já o aconteceu cara... muito comigo, gente. É impressionante. E aí, na produtora, você teve a oportunidade, né, de desenvolver outra linha de trabalho também, lógico, dentro da questão, mas aí você já trouxe o olhar já de direção, de acompanhamento. Isso também já agregou ainda mais a sua, Um pouquinho do cinema o que seu você queria ali, né? conhecimento, né? Cara, quando eu tive a chance de entrar para trabalhar na produtora, eu falei, gente, a área de cinema começando a se materializar na minha frente. Eu comecei a ter contato com o set de filmagens, que até então eu tinha tido 2 contatos trabalhando em agência. Na primeira campanha, que foi essa que ganhou o prêmio, que eu acompanhei, foi um sábado inteiro, foi muito bacana, aquilo para mim foi fascinante. E a do Dedinho, que eu só fui para ver, assim, como que estavam os dedoches, né? Depois a gente vai entrar nesse assunto. você Só vai para poder contextualizar, falar um pouquinho. para que campanha é essa do dedinho, né? exatamente. O Carlão sabe qual que é? Não, Então vai ficar sabendo. E o cenário, né? Que foi feito todo um cenário com alimentos, com pães, com hortaliças e tudo. Então, assim, foram 2 momentos só que eu tive contato. Depois disso, não mais. E quando eu entrei para a produtora e comecei a acompanhar, porque ali eu era gerente, eu era roteirista, eu era assistente de direção. E que prazeroso que é isso, sabe? Você vê que tá tomando forma. O que aquilo estava na você sua sempre cabeça, né? quis. Cara, é uma sensação É incrível. maravilhoso. E assim, uma coisa, tá? Que eu acredito que você deva ter sentido a sensação que eu estou sentindo no meu atual momento, é quando você tem autonomia e para criar e quero que seja assim, vai ser, e você viu quando toma forma, é gostoso demais. Claro. Né? Autonomia é uma coisa assim, quando a gente trabalha numa agência mais estruturada, acontece muito isso, né? A gente passou muito, a gente tem muita nossa criatividade um pouco talhada por algum motivo, né? E já quando eu comecei na produtora, foi totalmente diferente, porque assim, eu acho que logo no meu primeiro trabalho, eu não precisei nem passar para o Adrian, que era o meu líder imediato ali, era o dono da produtora. Eu já passei direto para o editor. Falei, nossa, que coisa diferente. E várias vezes eu criava um roteiro, quando não vinha, né, por uma agência, e indo defender, no dia da reunião, dentro do carro, o Adrian me perguntava, como que é a ideia? Sabe, assim, é questão da confiança do trabalho, porque sabia que ia sair alguma coisa ali contextualizada, bem defendida, né? Por isso que eu falo a importância de você se munir de todas essas questões, você saber defender a sua ideia. Eu crio o conceito, eu explico o conceito, eu defendo esse conceito, ele pode não ser aceito, mas ele está plenamente embasado. Com certeza, dentro do seu repertório e de tudo que você buscou para formular aquela ideia. Sim. Né? Sim. A concepção, né? Sim. Não aconteceu aquele negócio, por que você colocou azul? Ah, porque eu gostei. Né? Não, eu gostei, eu gosto do azul. Tem a defesa, né? E nesse meio tempo, né, nesses anos aí de produtora, foi parar no BBB. Fui parar essa no loucura. BBB. Você acredita que você nunca imaginou. Mas isso até entra um pouco numa pergunta. Qual foi o trabalho mais difícil até hoje? Aí a gente quer saber.
Mas conta um pouquinho dessa experiência, né, de auxiliar, estar na equipe do Eli durante essa participação aí no BBB. Cara, Essa loucura. Essa loucura. Foi literalmente uma loucura. Phil teve aqui, contou surreal. que foi pauleira. Ele achou que ia conseguir conciliar o pois serviço, que ele ficava mais ADM. Mera ilusão. Exatamente. Porque, gente, é um trabalho que não para. Porque é um programa 24 horas, você pode dizer. 24 horas. São 3 meses de programa, né? Principalmente quando E a mais pessoa para quem você está trabalhando chega, preparação né, antes, né? E tudo começa muito antes. Isso, Porque que antes da muito pessoa É entrar... quanto tempo antes? Cara, nós começamos uns 3 ou 4 meses antes. Caramba. Foi por aí. E, assim, ele ainda estava passando por algumas reuniões, por algumas coisas, assim, ainda não Havia tinha aquela risco certeza de não que entrar. poderia não Já estava entrar. meio que no processo de Talvez seleção. até estivesse certo, mas, assim, é novo para o participante também. Então, E ele pode dar uma talvez não louca na poderia Globo pra gente saber, falar, assim. vamos mudar todo mundo. Só Tá? que vocês tudo tinham pode ser que, possível. independente dele entrar ou não, vocês já tinham que começar a produzir. Sim, Claro, já tinha que estar né? preparado. Então, nós tivemos... ele montou uma equipe, né? Então, assim, era uma equipe muito grande que, assim, eu nem conheço todo mundo. A nossa parte, especificamente, foi uma parte menor de vídeos, porque havia os vídeos de programa mesmo, assim, de conteúdo, de assistir, de baixar, de fazer um corte. Os nossos vídeos eram os vídeos criativos, eram as vinhetas. Então, era uma vinheta Quando ele virou Quando ele líder. ganhava líder, o anjo, na muita fase coisa final, nem né? entrou Teve a parte no lá ar, daquelas assim, historinhas que contava e tal, Sim, que começou a sim. viralizar. Assim, quando Até a gente porque- criou, né, Até porque o nas personagem, provas o Eli mandava mal, cara, não ajudava a sofrido, colocar esses né? vídeos. Nossa Senhora. pra gente era sofrido Você também. sofria junto? Sofria Ah, junto, com Porque você certeza. estava muito envolvido ali, né? Claro, Aí você a gente ficava acaba assim, se caramba. envolvendo. E você De uma ficava preocupado dele... Porque ele, sim, foi indicado ao paredão algumas vezes, mas com aquele sensação, caramba, se ele sair, o trabalho vai... Você queria que ele fosse até o final mesmo. Cara, a gente se apega, né? E que ganhasse, né? Porque ele se torna um cliente, né? E como todos os clientes, a gente tem que trazer o melhor, a gente tem que extrair o melhor. Então, assim, é muito ruim quando a gente tem muita coisa bacana para mostrar para um cliente e um cliente, numa agência, numa produtora, encerra aquela parceria que tem durante um tempo. Né? Fica tanta coisa para trás, né, que poderia ser mostrado, poderia ser a mesma coisa. Quanto antes saísse, né, a gente poderia perder. E assim como ele não ganhou muita coisa que só foi mostrado depois que ele saiu, muitas vinhetas que a gente fez e tudo. Mas era muito bacana, assim. Foi cansativo demais. Vocês viravam noites para fazer material? Cara, gente, eu não cheguei a virar noite, assim, as equipes que viravam noites eram as equipes que assistiam 24 Das horas, redes né? sociais. Mas eles, das redes sociais. Phil falou. Mas eles se dividiam também, né? Em turnos de 8 horas, eu acho, se não me engano. A nossa parte era mais específica, assim. Mas eu já saí de lá quase meia-noite. O Fabrício, né, que era o Dia de editor que paredão, tava essas lá. coisas, tinha que estar todo mundo junto ali, alguma coisa assim, não? A maioria dos paredões foram vistos juntos, né? Mas a gente já deixava muita coisa preparada, né? Porque ainda tem aquele sentimento antes, assim, de que, pô, pode sair, mas tem as indicações ali, se vai sair mesmo, se não vai. Eu comentei no dia do Phil. Esse foi o Big... Eu só não acompanhei os últimos dois, sem ser o do Eli eu acompanhei. Mas esse estava muito claro quem ia sair no começo. Todo paredão parece... É lógico que a gente não tem 100% de certeza, mas estava muito claro que o Eli não ia sair naquele, o Eli não ia sair naquele. Mas no final ficou complicado. Aquele finalzinho ali, ele... Quando ele chegou começou um a momento ficar... Tudo se torna Como que chama possível, aquele né? que era o caçador de lollipoppers? Era o Gustavo. Aquela ali eu fiquei muito na dúvida. E aquele foi um dos trabalhos mais bacanas. Não, você imagina não poder nós soltar criamos. aquela vinheta do Lobo Mal e os Três Porquinhos da Então, padaria. cara, foi muito legal Nossa aquele Senhora. trabalho, assim. Foi muito bom, né? Foi muito legal. E vocês tinham que produzir. E quem aprovava? Alguém da equipe, porque antes ele estava lá, via, validava. Pós, ele lá dentro, sem saber o que estava acontecendo, o que vocês estavam produzindo. Como é que era esse processo? Não, mas ele tinha uma equipe, eram vários grupos Que assim, já de estavam WhatsApp. Mas validando, tinha um né? head, assim? Esse aqui é... Tinha o sócio dele, mas tá. assim, ele Entendi. tinha outras pessoas E já de confiança conhecia também. ele, já sabia o que ele Sim, queria, sim, já estava... tinha ideia. provavelmente... Mas ele saiu sem saber de muita coisa que tinha Que sido rolou, criada, né? Porque é com muita certeza. informação, imagino. Claro. Eu queria bater um papo, pode ser com ele algum dia, qualquer... Como que é a sensação quando sai, cara? Porque você não sabe vários famosos que morreram, você não sabe se o seu time foi campeão, você não sabe...
Cara, você Você deve sai ser meio que- perdidaço. E na hora deve ser um choque de realidade que Muito. vem muita Nossa, coisa. Você Com tá sem certeza. celular 3 meses. Tanto do que Porque o aconteceu lá dentro confinamento quanto o que deles está acontecendo aqui começa fora. antes. O É. confinamento não é no dia que ele entra no programa. Se não me engano, 1 ou 2 semanas antes, eles já estão confinados no hotel. Não, Então já entra pilhado antigamente ali. podia livro, agora não pode mais. Com certeza. Tudo isso com o É. psicológico Eu já vou fica pedir ferrado, né? só licença. Eu vou já então fazer minha primeira indicação, tá? Especialmente pro Carlão, então, o Eli, do BBB. Nossa, dificílimo ele vir Agora tá pra São Paulo. Difícil. É. Quando, Mas quando o AP tiver a nível nacional, que a Anira vier aqui, aí ele pode ser que venha, né? Mas tá convidado. Mas tá convidado, né? Mas ele, na verdade, assim, até deixar. O Eli já estava na planilha muito antes dele ser um ex-BBB. Sim, até porque ele Né? já tem um nome aqui. Sim, na região, com pelo trabalho certeza. dele Então ele já também, estava na da nossa lista aí, área. só que na agenda tem muita gente. Né? Então a gente não conseguiu chamar todo mundo. Mas enfim, né? Se um dia tá mais convidado, já, convidado. Gil. E aí teve toda essa experiência, mas, mais uma vez, Ronald, vou subir mais um degrauzinho. Né? Agora fala um pouquinho da sua fase de empreendedorismo, que não deixou de ser desde o início da sua carreira, né? Mas que agora você está investindo pesado mesmo, tá por conta própria, e fala um pouquinho dos seus projetos Os dentro do projetos- cinema, Então, que é isso o que te faz ter o olho brilhando. que era o que ele te pensou canta. lá atrás, lá no Mas- começo. Conta aí pra E gente. Por isso que a gente não pode perder o rumo, não pode perder a motivação, que em algum momento, quando a gente não se acomoda, a chance da gente alcançar é grande. Pode demorar o tempo que for, mas em algum momento a gente alcança. Eu estou nessa transição de começar. Eu estou num momento muito bacana assim da minha vida. Há poucos meses, eu participei de um edital Retomada Cultural 2 do governo do estado do Rio. E, poxa, foram 4 projetos selecionados, assim, eu fui procurado por pessoas, assim, que entraram como proponentes do projeto e me escolheram para entrar como roteirista, como diretor. Então, assim, para mim, está sendo uma coisa tão nova. E, assim, eu tô com frio na barriga também. Mas é quando eu olho lá para trás. E eu Você vejo já de teve tudo que frio na aconteceu, barriga outras sim. vezes e olha Quantas outras vezes? aonde né? você chegou Sim. seguindo Sim. em frente. E daqui a pouco eu vou estar entrando num set, eu vou estar gritando ação pela primeira vez, Que né, como sensacional. diretor. E eu não sei como vai ser, eu não sei o que vem pela Luz, frente. câmera, assim. ação. Que fala Mas, que, na verdade, essa nossa, frase é mentira, né? Ainda bem que ele veio no AP agora, Antes. né? Porque depois vai ser um nojo. Não vou, tá? não. Vai ser. Não vou, não. A gente Você vai me atrás de conhece. você. Então, depois que lançar o filme, vai voltar aqui. Tá gravado, hein? Tá gravado, Me hein? convidem Tá gravado, mais tá vezes. registrado. Quando for fazer aquele... Não tem todo um tour para divulgar o filme? Passa aqui Certeza, também. isso aí. Faço questão. Mas aí, E, conta. assim, são trabalhos totalmente diferentes, sabe? Assim, os convites foram para coisas totalmente diferentes. Então, assim, a gente tem de videoarte, que é uma coisa pouco feita no Brasil, muito visto lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo, assim, que é muito trabalhoso, que é você ter um texto bacana com um vídeo que enquadre ali e passe aquele sentido, sabe? É uma coisa muito difícil de fazer. Tem um projeto que é voltado para contar a história do bicentenário da independência do Brasil, que é comemorada nesse ano, voltado para a primeira infância, que são as crianças até os 6 anos, né? Então vai ser a historinha intercalada com músicas. Então, assim, eu tenho que compor as músicas alvo também. completamente Caramba, você ainda vai ter diferente. esse trabalho, você tem parceiros que estão te ajudando, por exemplo, na parte de composição de música. Você, com certeza, sei que você é capaz, mas você precisa também de alguém que tenha expertise. Sim. E aí você já está montando ou você não, já tem as equipe? equipes já estão montadas. Já estão. De todos os projetos, as equipes já estão Legal. montadas. Né? Eu compus algumas músicas, foram 7 músicas de 12, mas aí tem sempre o olhar do produtor musical. Como é que é vai essa fazer o experiência, arranjo. gente? Cara, Compor música. é muito gostoso. Pra criança porque, ainda. assim, eu já tinha Ah. experiência compondo jingle, né? Jingle político, jingle para empresas. Mas você fazer um trabalho para criança é totalmente diferente e é muito gostoso, assim. É um outro projeto, assim, que eu falo, assim, com brilho nos olhos. Mas um que, assim, que eu tô amando e que para mim foi o mais desafiador é contar a mesma história dos 200 anos da independência do Brasil em forma de cordel.
Muito Caramba. Porque o cordel, ele tem as suas particularidades, Com né? certeza. E assim, eu estou seguindo um dos padrões que são 4 estrofes de 6 versos, onde o segundo rima com o quarto, que rima com o sexto, Pula um, e né? ele tem 7 sílabas. E como que você conta uma história assim, né? E de uma realidade que não é nossa. Dificilmente a gente aqui no Sudeste tem esse Por Esse isso, costume do cordel, né? o desafio. o desafio. Porque quem faz isso, com certeza faz que tem experiência, mas que também se dedica muito com foco naquilo. Você eu está sempre fui entrando apaixonado nessa pelo área. cordel. Eu já tinha feito assim alguns trabalhinhos pequenos de cordel, assim, que foram aqueles que me deram mais prazer, mas assim, E é lindo, sem né? foco. É bonito, lindo. é O cordel bonito. é lindo É sonoro, demais. né? É maravilhoso. Nossa, eu sou Até suspeitíssimo para falar. arrepia. Então, quando chegou essa possibilidade para mim, eu falei, não, eu quero fazer, porque a gente vai fazer um cordel e vai ficar muito bacana. Eu tô apaixonado pelo texto, eu não sei se vai ser bem aceito, mas... É um pai coruja. Mas, assim, são projetos totalmente diferentes, assim. São 3 projetos com animação, um projeto que é live action mesmo, assim, que a gente vai ter atores, a gente vai ter crianças no set. Esse vai ser talvez o mais desafiador, que eu vou ter que dirigir de uma forma mais intensa, mais direta. Mas cada projeto é único, assim. Então, assim, Imagino. é um momento da minha vida agora, que tá tudo acontecendo, e é tanta correria, né, que... É curioso, eu tô com frio na barriga, mas eu não tô tendo tempo de ficar nervoso ainda. Porque você precisa fazer Eu tenho girar. muita coisa Tem, pra Dar fazer. giro em bastante tudo que coisa, você está. Exatamente. Você não está assim pensando, você já está colocando Eu já no preciso papel colocar e em já. prática, assim, porque o tempo é muito Com curto quando certeza. você Tem tem prazo um para edital. isso Tem também. prazo. Mas esse para mim, assim, eu espero que seja só o começo, assim. Sim. E eu faço sempre muita questão de ter pessoas muito boas, assim, comigo, né? O que eu falo, não... Volto a falar não só do bom profissional, mas da boa pessoa, aquela pessoa que eu sei que merece participar, merece estar junto, porque isso eu acho que é o maior prêmio que a pessoa pode ter, é trazer ali pessoas bacanas, assim, para estar junto, sabe? De estar nessa equipe, assim. Eu tô tendo essa Então chance não de devo ter. ser tão bom, porque eu não fui chamado. Palhaço, você tem tempo também? Você tem tempo também? Minha Mas agenda é- é cheia. Pegando toda Esse a é só o sua... começo, esse é só o Pegando começo. toda Vem a mais sua coisas por cronologia, aí. que é muito bacana, sempre dando a cara a tapa aí, né, indo atrás. Para quem também quer ser roteirista ou quer escrever, você tem alguma Quer dica seguir para seus passos aí. seguir seus passos, né? Seja só contexto publicitário, às vezes as pessoas não almejam cinema ou só no cinema. Eu acho que para você começar a escrever, você tem, antes de tudo, que gostar de escrever. Porque quando você não gosta daquilo que você faz, tudo fica muito difícil. E a escrita nem sempre é uma coisa muito fácil, né? E tem que gostar de ler também, provavelmente. Principalmente. Tem que ter repertório. Tem que ter repertório. E o repertório não é só de leitura, né? É conhecer o de cliente, música, de no caso da cultura, de publicidade. tudo, né? Para quem você está fazendo o material, você precisa Claro, conhecer Também, você tem que fazer esse estudo. Mas o que eu falo assim de repertório é você se permitir viajar. Uma coisa que eu gosto, eu não sou o típico cara religiosão, mas eu gosto, por exemplo, de conhecer igrejas. Quando eu viajo, vou para outros A maioria lugares, contou histórias, assim. né? Mas independente da história, você vê uma coisa totalmente diferente. Cada região, você tem uma igrejinha que tem um altar que é diferente daquela grande. E em outra cidade, a mesma igrejinha pequenininha é totalmente diferente daquela outra igrejinha pequenininha. Então, assim, eu gosto muito de ver isso. Eu gosto de ver artesanato, É inspirador, eu gosto de ir né? a museu, né? Ouvir música. Tudo isso funciona. É o que eu falo, não existe cultura inútil, né? Ao contrário do que eu pensava muito tempo atrás. Felizmente, eu consegui, de forma prática, ver que isso Não, na nossa área tudo não agrega. existe. Aí você amadureceu, né? Muito. Assim como todos nós aqui, a gente viveu muita coisa que colaborou com a construção de quem a gente é hoje. Isso está em processo ainda. Sempre. Tenho certeza sempre que se a gente passar uns 5 anos ou mais, a gente já vai estar com outros pensamentos, enfim, isso é um processo constante. Daqui O a podcast gravando próxima daqui a década 5 anos, eu vai vou ser. pegar esse recorde aqui É. e colocar. Então, a gente vai Talvez o falar. meu pensamento tenha mudado em alguma Até o coisa. nosso Eu também. espero que não para pior. Com certeza. Mas vai ser bom. Mas a gente tende mas a é evoluindo, então. Sim, e assim, para quem quer trabalhar com publicidade, assim, eu sempre falo, leia bastante, leia de tudo. Eu sempre falo, você pode ter a tua Bíblia, o teu Alcorão, sua Torá, o que for,
mas quem trabalha com texto tem que ter 2 livros sagrados, que são o dicionário e a gramática. Porque aqueles são os livros que vão te nortear para o resto da tua vida. Era até uma pergunta mesmo, que essa mudança, né, as mudanças que tiveram gramaticais, as novas regras, eu tenho uma teoria que só ferrou quem realmente sabia já escrever. Você tem essa percepção? Cara, eu até hoje tenho muita dúvida. Às vezes eu estou criando, eu tenho que olhar ali no Google, pegar um dicionário. Eu vi um tweet uma vez, eu não sei se foi no Twitter, se foi no Facebook, foi uma coisa que eu concordei. A trema que a galera eliminou, todo mundo sabia quando usar. Sabia. A raio da crase, que a gente sempre tem dúvida, deixam lá. E a gente sempre tem trava. Sempre. É com crase ou não é? E por que não tira esse troço, cara? Porque eles tentaram fazer uma coisa para igualar, mas... É com os outros países que falam português? Mas existem palavras, por exemplo, aqui no Brasil a gente escreve contato. Lá em Portugal, nos outros países, é contacto. Então, assim, não mudou tudo. Então, por que não deixar a porra do negócio, sabe? Então, assim, eu não consigo... Eu acho muito estranho escrever ideia sem acento até hoje. Muitas pessoas. Isso atrapalhou os disléxicos, sabe? Entre outros públicos, assim, que têm as suas limitações, as suas dificuldades, por uma coisa que... Toda vez que eu escrevo a palavra ideia, eu sinto falta do acento ali. Fica estranho. Mas, assim, em algum momento, talvez a gente vá acostumar ou não. Minha avó morreu com 90 anos e escrevia farmácia e fósforo com PH. PH, né? Até o final da vida. Eu acredito que ainda vai evoluir ainda mais. Acredito. Hoje a gente, por conta própria, a gente já cria abreviações digitando. Hoje no meio digital é tudo mais fácil, rápido, tem que ser dinâmico. Então a gente já está criando dialetos aí à parte. Esse gancho é importante, se vocês me permitem, porque a gente está falando muito assim, da parte profissional da escrita, só que a escrita ela é muito mais abrangente do que isso. E as gírias, elas estão transformando a forma de escrever por uma forma muito perigosa. Virando quase com um dialeto ali. Exato. E isso ainda vai dificultar muito quando a gente precisar desenvolver uma escrita mais formal, uma redação, qualquer tipo de trabalho. Então, a escrita não é só a escrita profissional. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, por isso que eu acho importante. A gente tem tempo aí? Tá. Para falar um pouquinho? A Luana já está desesperada ali. Resume. Vou resumir. Resume. No meu primeiro processo contra uma empresa, eu entrei sem advogado no processo, eu cheguei no fórum, e o cara que digitou o processo para mim, ele entendeu o que eu quis dizer, eu ia ditando a situação, mas na hora que eu peguei a cópia, eu achei aquilo muito mal escrito, muito ruim. E eu falei, eu vou começar a eu mesmo escrever. E todos os outros processos que eu precisei escrever, que eu precisei desenvolver, eu usava aquele modelo de cabeçalho, de finalização, que era mais formal, assim, e eu mesmo desenvolvi o texto. Ficava muito mais claro, sabe? Eu mostrava para uma amiga minha, advogada, ela falava, tá ótimo, não precisa de advogado. E eu nunca passei por uma faculdade de direito, sabe? Mas você contar uma história, você saber se defender, a escrita tá aí, porque ela é importante, sabe? Ela é documental. Um áudio ou uma palavra, ela morre. O que está escrito, não. Então, a gente precisa saber escrever bem. Uma outra situação que eu passei foi com uma pessoa que teve negado uma cirurgia importante por um plano de saúde. E essa pessoa ficou desesperada. E quando ligaram para ela negando, falando, olha, você, no seu contrato, você escondeu que você tinha uma doença pré-existente, eu preciso que você refaça o seu contrato, eu preciso que você... eu não me recordo exatamente as palavras dele, porque eu não conversei com ele, mas assim, eu fiquei sabendo depois da situação, mas aquilo me revoltou, porque quando eu peguei o contrato, não tinha nada daquilo que ele falou, e ele ainda ameaçou levar para a ANS. Ainda fez uma ameaça. E eu falei, então vamos pegar aqui o seu contrato. Eu li o contrato. E contratos tem palavras difíceis, tem bastante. Não, mas esse nem tinha tanto. Contrato de plano de saúde, era uma coisa normal, assim, mas deu para ver que a pessoa não agiu de má fé. E o contrato falava que que todo o paciente ele tem o direito de passar por um médico que vai fazer uma análise preliminar para assinar o contrato.
Só que a maioria das pessoas não passam por um médico, principalmente quando eles fazem fora do plano de saúde, naqueles... Ai, esqueci o nome daquelas pessoas que fazem por fora. Corretores, né? Isso. Mas estava tudo certinho, sabe? Não tinha assinatura do médico. E aí, o que eu fiz? Eu escrevi uma carta, que eu acabei enviando por e-mail. Foram 2 páginas de carta fazendo uma defesa para a pessoa. 2 dias depois foi liberado a cirurgia. Por conta do embasamento que você colocou e a forma com que você escreveu. Mas assim, eu não coloquei embasamento acadêmico, eu não coloquei embasamento de direito. Eu só defendi, eu só mostrei as coisas como são. Que o contrato permitia. Que permitia. Mas assim, eu uma pessoa leiga, consegui mostrar para eles. Então, assim, a escrita, ela não é só uma escrita profissional. Quando a gente leva para o lado pessoal, a gente tem que saber escrever também. Você não precisa ser um exímio escritor. Ninguém aqui está querendo Carlos Drummond de Andrade, ninguém está querendo, né, uma pessoa rebuscada no texto, mas alguém que saiba se desenvolver. Eu tenho um amigo que durante muitos anos ele foi concurseiro. Ele era da área de matemática. Tudo bem, exatas, é totalmente diferente. Mas quando ele fazia um concurso... Mas tem letra pra caramba no meio, dependendo da... Pra que essa porra? Pra que, concordo. Por que botaram o número no negócio, né? Por que não ficou só as letras, pelo menos? Mas ele, quando tinha redação, ele já ficava apreensivo. Eu não vou fazer esse concurso. E eu sempre falei, cara, se você não sabe fazer uma redação, você não sabe pensar. Porque redação é você, basicamente, colocar no papel o seu pensamento. Só que você precisa saber como você colocar isso. E eu, tempo atrás, estava treinando redação com uma sobrinha e eu pedi alguns temas com ela, assim, para ela escrever, e muitas vezes ela escrevia do jeito que falava. Como que o adolescente fala? Cheio de gírias. Eu lembro de um trecho que ela escreveu, não sei o que, os políticos não estão nem aí para o povo. E existem tantas formas diferentes de você usar o não estão nem aí, que o texto fica mais agradável de ler, assim, tudo, porque a forma como a gente fala é totalmente diferente da forma como a gente escreve, né? Exatamente. O sonoro nem sempre dói tanto quanto a gente lê alguma coisa no papel, assim. Então, assim, eu passo isso muito para as pessoas. E isso assim, passa até uma imagem. Mas saibam o que vocês estão escrevendo. Por isso eu falo que é tão importante você ter um dicionário, você ler, independente do que seja, leu uma coisa, não entendeu, pega um dicionário, porque você vai entender o que significa aquilo, você já está ampliando o seu conhecimento, o seu vocabulário. Mas sabe o que eu acho bizarro? Eu trabalhei numa empresa, até que o meu português nunca foi ruim, não. Aí eu lembro que eu era uma empresa de manutenção, predial. Aí eu recebia, cara, às vezes e-mail de engenheiros, falando que precisava de conserto de cadeira, precisava, sei lá o quê, conserto com C. Aí eu falava assim, vou levar todas as cadeiras lá para fazer um show para ele. Só que o que aconteceu? Eu recebi tantos e-mails escritos errados. Você acabou ficando na... Antes eu lia já, caralho. A gente internaliza aquilo como se fosse uma coisa correta. E acaba virando um cartão de visita seu, porque a apresentação. Se você vê, caramba, o cara escreve mal, então isso vale para tudo. Por uma empresa, tem que aprender a desenvolver um bom e-mail para você levar a informação que você precisa, se posicionar. Eu cansei de receber e-mail quando eu estava gerente, que chegava para mim de currículo a e-mail de apresentação de portfólios cheio de erros, sabe? Tem erro que você percebe que é de digitação e tem erro que você percebe que é erro mesmo. Claro. E, assim, eu tento não ter preconceito com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que está deturpando a imagem da pessoa quando ela não sabe o mínimo do básico. Com certeza. O mínimo do básico para se posicionar. Por isso que eu falo que é tão importante. Foi muito bacana a gente ter tido essa oportunidade de falar da importância textual como um todo, porque a vida, se a gente não escreve, se a gente fala que a gente não sabe escrever, a gente não sabe pensar. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. E o celular está aqui, ó, são as mensagens, é o VC, né? É o VLW de um valeu, né? E quando a gente FDS, que é fim de semana, não tente mudar. Gente que trabalha com rede social, gerenciamento de rede social, gente, você precisa escrever bem, porque uma informação um texto mal escrito que vai para um cliente, ele interpreta de alguma outra forma. Claro. É muito tenso. Então, e tudo isso que você está trazendo é importantíssimo, sabe? Muito. E assim, é um conteúdo de utilidade pública para todo mundo. Claro. E bacana você tocar nisso, porque, além disso tudo, você colabora com o desenvolvimento de outras pessoas, porque você
dá mini cursos, no seu Instagram você vem trazendo esse trabalho, né, de videoaulas também. Fala um pouquinho, bem rapidinho, né, mas a gente vai ter a oportunidade de explorar essa outra, né, outro leque aí que você não guarda para você. Você quer dividir com as pessoas o que você já tem. Eu gosto disso. Eu nem uso o termo dividir, eu falo que é realmente você compartilhar. Compartilhar. Né? Porque tá vendo a forma de você falar? Ficou muito mais bonito mesmo, compartilhar, né? Porque eu gosto, eu poderia cobrar. Em algum momento, talvez, eu possa vir a criar um curso maior. Né? Tá até nos meus planos, alguma coisa assim. Mas isso não vai impedir que eu continue dividindo um pouco, compartilhando um pouco, porque... o transbordando, não tem um negócio que a gente usa de transbordar o saber? Assim, porque eu tive tanto isso na minha vida, sabe? Pelas professoras que passaram na minha vida, pelas professoras da família, pelas professoras e pelos professores acadêmicos, os professores que nem eram professores, que eram os profissionais trabalhando juntos, que eu absorvia tanta coisa. Você foi um grande professor. Você pode se tornar um grande professor meu também, a gente mantendo um contato, sabe? Então, assim, todo mundo agrega com todo mundo. Então, se eu posso compartilhar, eu acho que eu tenho que continuar nesse caminho também. E quem quiser, né, conhecer um pouco mais desse trabalho do Ronald, vai estar aqui a descrição do Instagram dele. Sigam. O Instagram dele está na descrição. Só para a gente não terminar sem contextualizar a história do dedinho, mas tem que ser muito rápido. Que eu não faço ideia do dedinho. Que seja. Conta o dedinho foi uma campanha de carnaval para um supermercado e que depois de muitas horas pensando alguma coisa, não chegava a nenhuma ideia boa, eu tive um estalo e falei, porra, quem não sabe sambar, samba com o dedo pro alto. Por que a gente não brinca com os dedinhos fantasiados e cria deles os personagens? E nós criamos um texto super bacana, assim, e tudo, com vários personagens. Tinha toda uma defesa, o conceito. Teve o conceito. Foi pro Royal assim. Na época, né? Foi pro Royal Center. Era uma loja específica do Royal, que nem existe mais, né, em Resende, no bairro Manejo. Mas foi uma campanha muito gostosa. E foi muito legal, porque deve é uma história. Tem história. Procure aí, Carnaval do Royal Center. Aí tem vídeo, tem essas coisas? Tem o comercial, ganhou prêmio. Legal. E eu lembro que eu vi esse comercial. Quando eu descobri que eu estava na agência que desenvolveu todo o conceito que eu conheci, que eu falei, caraca. Ué, você não sabia? Não sabia. Eu vi o comercial, falei, caramba, que maneiro, que foda, né? E aí trabalhei simples. Com o idealizador. Exatamente. Mas o simples que é difícil. Muito legal. É o mais difícil. E a maioria dos prêmios são dados para as ideias mais simples. Sensacional. São as mais difíceis de chegar. A gente quer fazer tudo, principalmente quando tem verba. Você quer gastar dinheiro, quer fazer efeitos especiais, um monte de coisa. É o simples que tá ali, que é aquele estalo que, porra. Maravilhoso. Sensacional. Que aula, hein? Carlão, vou deixar com você aí. Apesar de a gente já ter feito uma das indicações, a gente queria saber quem que você indica para estar aqui com a gente. Pode ser mais de uma pessoa. Eu vou indicar algumas pessoas que eu agora, tenho certeza agora que é vão sério. agregar. E agora é sério que é o cara mais indicado aqui. Isso aí, ó. É de responsa a indicação. Responsabilidade, mas são pessoas boas, são pessoas boas. Eu vou indicar um parceiraço meu, que eu contei um pouquinho da história com ele, que teve um jornal comigo durante um tempo, Sérgio Vieira, que é um cara que morou com os índios, no meio da Amazônia mesmo, durante 5 anos. Ele fez um trabalho incrível de musicar os poemas indígenas. Ele foi para a Amazônia com um violão e ele gravou várias músicas, assim, gravou um CD. Então, um repertório super bacana para falar. Eu vou indicar um grande amigo também, o Rodrigo Alves, que ele é professor de teatro, autor, ator. Hoje ele é membro da Academia Volta Redondense de Letras. Eu nem sei se vocês sabem que existe uma academia. Não sabia, para a gente está sendo novidade. Então é muito legal vocês terem alguém para falar disso também. Assim. Vou indicar minha tia, que tem um projeto super bacana chamado Tia Dira, que ela, sem ser uma pessoa voltada à música, ela compõe do jeito que ela acha que é muito bacana, um trabalho focado na educação das crianças. E isso que eu acho muito legal, quando você não precisa também dominar um determinado assunto. Ela não domina a música e ela consegue trazer esse trabalho tão bacana de músicas infantis. Lúdico, é incrível, assim. Então, são esses nomes que eu trago para vocês.
Eu já trouxe vários nomes, né, Edu? Antes. Não, eu não estive ele é aqui durante tanto tempo, mas eu já indiquei várias pessoas. Eu ele já é campeão de muito indicação, com vocês. de ser indicado e de indicar também, porque é o que mais indicou. Só temos a agradecer, né? Só agradecer. Eu não estive aqui antes, mas já de certa tinha forma eu estava participando. Sim. Mas a gente ficou tão ansioso porque a gente já sabia que ia ser assim, esse bate-papo. Foi ótimo. A gente vai ter a oportunidade de depois, quando você voltar do outro projeto, que você vai trazer a experiência que você tem. A gente está curiosíssimo, a gente vai divulgar o seu trabalho aqui. Com certeza. Mas agradecer muito pela sua participação. Você é um profissional que eu babo mesmo, porque você é incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você durante muito tempo e isso foi além, né, da nossa experiência junto. E com certeza o seu trabalho, tudo que você conquistou é por mérito mesmo, seu, principalmente, das pessoas que te ajudaram, e eu sei que você até hoje é muito grato por isso. Isso é muito legal. Muito. Então a gente não pode vê. Perder a gratidão. Mas o mais gostoso de ver é a paixão que você tem pelo que você faz, e a gente sente. E isso é muito bonito de ver. Eu tenho certeza que daqui para frente é só sucesso. Tenho certeza que vai ser, tá? Para a gente fechar, suas palavras finais aí, para quem está assistindo. Pessoal, leiam muito, escrevam muito, tenham sempre em mente que isso é importante, como foi falado aqui, e não tenham medo, porque as palavras elas têm muito poder quando a gente fala, mas quando a gente coloca no papel, elas se tornam ainda mais poderosas. Então, façam disso um hábito, e vocês vão ver que não é tão difícil assim como muita gente coloca, não. E é importante. Bacana. Vocês estão vendo por que a gente ficou tão irritado dele não vir? Por causa disso, tá? Agora vocês, né, sabem por que a gente fica naquela expectativa de Ronald vir. Com certeza. Pois é. Espero Gente, que vocês tenham gostado. Foi bom demais. Até a próxima. Até. Valeu, galera.